Olá, alunos. Nós temos um exemplo aqui do livro Simbalista e Costa Neto, página 105, questão 23. Um vendedor de automóveis sabe que o número de carros vendidos por dia em sua loja comporta-se como uma variável de Poisson, cuja média é 2 carros vendidos por dia, tá? Em dias de tempo bom e um para dias chuvosos. Ou seja, se chover, ele vende menos. Se não chover, a loja vende mais. Então, ele vende 2 nos dias bons, sem chuva, e 1 nos dias que tem chuva. Bom, se em 70% dos dias faz tempo bom, sem chuva, qual é a probabilidade de que em certo dia do ano sejam vendidos pelo menos 3 automóveis? Então, pelo menos 3, então tem que ser um x maior ou igual que 3. Então, veja aqui na nossa anotação, a gente vai escrever aqui a probabilidade desse x aqui. Então, x ser maior ou igual que 3. Tá? Isso é a pergunta dele, uma pergunta grosseira, sem muita lapidação. Então, a gente tem que agora fazer a lapidação desse x ser maior do que 3. Então, acompanhe comigo aqui em cima. Ó. O conjunto, vamos chamar conjunto A, tá? A ou B, como vocês queiram aí. Então, x maior ou igual que 3. Ele pode vender mais de 3 carros em duas situações. Isso pode acontecer. Essas situações elas são independentes. Ou ele vende mais de 3 ou mais carros em um dia que choveu, ou ele vende 3 ou mais carros no dia que não choveu. Então vamos escrever isso aqui. Então a gente tem isso aqui. Ó. Ou ele vende mais de 3 carros ou mais em um dia bom, e o dia tem que ser bom, ou ele vende mais de 3 carros e o dia é ruim, o dia de chuva, tá? Lembre que esse conjunto é disjunto desse, então eu posso simplesmente escrever isso aqui como verdade. A primeira verdade é que seja isso aqui, ó. Probabilidade dele vender mais de 3 carros ou mais no dia bom, ou como ele é disjunto eu posso somar direto e ele fica assim, ó. Então você pode vender mais de 3 carros ou mais e o dia não ser bom. Tá? Não ser um dia sem chuva. No entanto, essa informação aqui eu não tenho. Eu tenho que a informação é uma Poisson e ele tem duas condições. Ele tem uma taxa de Poisson de 2 carros por dia para um tempo bom e de 1 carro por dia para um tempo chuvoso. Então a gente tem que traduzir isso aqui. Então vamos pegar aquela propriedade que diz o seguinte: a probabilidade de A dado B é a interseção de P de AB dividido por P de B. Então, essa interseção aqui eu vou transformar ela em condicional, que é o caso aqui. Eu tenho uma interseção e vou transformar ela num termo condicionante. Então, as minhas condicionantes são essas aqui. Ó. Não esqueça que esse termo aqui é o último, é o complementar. Esse termo nós temos por tempo bom, que é 70%, e o tempo ruim é o seu complementar, então seria 30%. A gente já pode começar a preencher aqui embaixo. Então, 0,70 mais, e vou completar esse aqui, que esse aqui é 0,30 porque ele é o complemento. O que acontece agora? Agora eu preciso calcular esse camarada que obedece uma Poisson desse tipo aqui 2, e esse aqui obedece uma Poisson com um lambda 1. Então, no caso, a minha Poisson aqui fica, dividirei a tela para facilitar, vou fazer desse lado as contas. Então, eu recorri ao complementar. Então, se ele quer um x maior ou igual que 3, então eu vou pegar esse x, não vai entrar o 3, então, ó, preste atenção, ó, o complemento ele não entra, então ele tem que ser menor que. Aí vai entrar o 2, o 1 e o 0, porque tudo isso aqui é o complementar de x maior ou igual que 3 é x menor do que 3, então o 3 não entra, então é tudo que é abaixo, ele vai até 0. E aí nesse caso aqui, dentro da distribuição de Poisson, eu faço a conta obedecendo cada detalhe desse aqui. Ó. Vou botar aqui a condicionante para B, lembre B, o lambda para a condição de B, tempo bom, seria 1 menos. Eu vou fazer aqui, ó, x igual a 2 e você só replica aí em sua casa. E aí fica, ó, x igual a 2, ou seja, para que ele venda 2 veículos em um dia, então é eu elevado a menos 2 é o lambda daqui, tá? Não é x igual a 2, é o lambda que é 2. Aqui de novo é lambda elevado ao valor x. Nesse caso o valor x é 2 e aqui embaixo 2 fatorial. Isso aqui fica 27,07%. Para x igual a 1, então ele vai ficar
eu elevado a menos 2, que é a taxa constante, 2 elevado a 1, dividido por 1 fatorial. Isso aqui também se repete, é 0,2707. Para x igual a 0, isso aqui também vai ficar assim, ó. Eu elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 0, porque x é 0 e 0 fatorial. Então, esse camarada fica 13,53%. Se você pegar essa probabilidade, essa aqui e essa, você vai ter um resultado de 32,33%. Então, na verdade, seria 67,67%, que dá no final 32,33%, tá? Então, essa aqui é a probabilidade de você vender 3 ou mais carros em um dia com chuva, então, em um dia de tempo firme. Isso aqui vai ficar 0,3233, tá? O próximo, que seria para os tempos chuvosos, seria a mesma ideia, só mudando o valor da condição de clima, tá? A nossa condição de clima aqui é que ele vai chover, certo? Você vai vender mais do que 3 unidades de carro, só que a condição é que o tempo é ruim, é um tempo chuvoso. Nesse caso vai ser a mesma ideia, a probabilidade de x menor do que 3, que é o contrário disso aí para ficar mais fácil os cálculos. E aí o resultado final aqui você só vai mudar, em vez de usar um lambda 2, você agora vai usar um lambda 1. E fica assim, vamos fazer o x igual a 2. Pronto, então para os dias ruins, qual é a probabilidade de você vender 2 veículos? Dado que o tempo é ruim. Nesse caso aqui, ele vai ficar eu elevado a menos 2, 2 elevado a 1, desculpe, eu elevado a menos 1, que é a taxa, 1 elevado a 2, dividido por 2 fatorial. Esse resultado aqui, ele fica 18,39%. Se o seu x, no caso, fosse o x igual a 1, ele ficaria eu elevado a menos 1, porque é o padrão para o dia ruim, vezes 1 elevado a 1, esse 1 aqui, ele vem desse x aqui, dividido por 1 fatorial. O resultado, 36,78%, e a gente vai fazer para x igual a 0. Então, a gente pega a condição de x igual a 0 para o tempo ruim. Aqui são dos tempos bons. Então, para os tempos ruins, eu elevado a menos 1, vezes 1 elevado a 0, dividido por 0 fatorial. Isso aqui fica 36,78, foi o mesmo resultado para x igual a 1. E agora, quando você somar as três funções, que são 18,39%, 36,78% e 36,78% novamente, você vai ter aqui o resultado 91,95%, e o resultado, a probabilidade desse vendedor, em qualquer tempo, ele vender 3 carros, mais de 3 carros. Bom, só fazendo a correção, ó, é 1 menos 0,9195, tá? Então, vamos corrigir. Esse resultado aqui, vamos apagar para que não atrapalhe. Ele vai ficar 0,0805. E o resultado final aqui é a probabilidade de você vender 3 ou mais carros, independente do dia, se ele vai chover ou não vai chover, vai ser 25,04%, tá? Isso aqui ele está obedecendo à distribuição de Poisson, tá? Então, por isso que a gente fez essa separação. Então, cuidado apenas com os cálculos. Lógico, se você encontrar 24,80% está certo, pessoal? Tá, porque tem uma questão da aproximação. A gente está trabalhando com Euler, então isso aqui não tem como dar uma conta certa, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse mesmo exemplo aqui e a gente vai trabalhar com ele dentro do R, tá? Essas contas vão desaparecer, então vocês gravem os valores que a gente vai fazer lá duas distribuições de Poisson utilizando os comandos do R. Nós temos aqui o R, eu vou fazer o seguinte. Lembre, nós temos para as distribuições R, Q, P e D. Dentro das distribuições, então R é random, eu quero gerar números aleatórios.
Q é o quantilho, eu quero dar a probabilidade de ele retornar o número à posição de x. P é a distribuição acumulada dos dados, então é a probabilidade de x ser menor do que y, menor ou igual, tá? E D é a probabilidade do ponto. Lá no exemplo ele diz que para dias de chuva, a probabilidade para dias que chove, o lambda é de 2 carros por dia. Então nós vamos fazer para um dia que não chove a venda de 2 carros, tá? Então, ó, eu quero que ele calcule D binom para venda de 3 carros, para venda acima, igual ou superior a 3. Então, a minha probabilidade é que x seja maior ou igual que 3. Então, eu tenho que calcular, se fosse, teoricamente, eu teria que calcular x igual a 3, mais x igual a 4, mais reticências até o infinito. Só que isso aqui, numericamente, não é interessante. É por isso que a gente faz 1 menos o complementar de x ser maior ou igual que. Então, x ser menor do que 2, menor do que 3. E daí eu faço aquela conta, 1 menos a probabilidade de x ser igual a 2, menos probabilidade de x ser menor do que 1, menos a probabilidade de x ser... igual. A probabilidade de x ser igual a 0 e a probabilidade de x ser igual a 0 aqui. Tá? Então, eu calculo essas três coisas e desconto do 1. Tá? Então, vamos lá aprender a calcular. Eu vou mostrar aqui como é que calculei esse camarada aqui. Ó, probabilidade de x igual a 2 dentro de uma distribuição de Poisson. O ponto que eu quero. D binom. E aí eu escrevo 2, que é a posição desse x, e boto uma vírgula aqui para separar. E ele vai perguntar qual é o seu lambda. O meu lambda também é 2. Quando você der Ctrl R, ele vai retornar, deixa eu colocar aqui na horizontal, ele diz, desculpa, ele dá um erro lógico, D binom não é D binom, é depoisson, então a gente chama de depois, não sou eu que chamo, isso é um padrão R. D, que é o ponto, e pois, que é uma distribuição de Poisson. Então, ó, 2x é o 2, lambda 2. Quando você dá o Ctrl R, 27,06706%. Confiram aí, porque a gente estava trabalhando com 4 casas decimais. Aqui a gente está trabalhando com 7, então a precisão é muito maior. Se você pedir um depois, para esse ponto x aqui, ó, x igual a 1, então vai ser 1,2, porque 1 é x e 2 é o lambda. 27,06706. Se você pedir um depois, que é a probabilidade de x igual a 0, então você pode botar 0,2. 0 é o x e 2 é o lambda. Está aqui, ó, 13, alguma coisa. E se você quiser saber tudo de uma vez só, você pode escrever assim, ó, depois, escrever um vetor aqui dentro, ficar ó, 0, 1 e 2, que esses aqui são os valores de x que ele vai calcular, e você coloca aqui o valor fixo, que é o lambda, e ele vai aparecer 3 valores. Tá aqui, ó, para 0, 13,53%, para x igual a 1, 27,06%, e para x igual a 2, 27,06%. Ah, professor, mas eu quero a acumulada, é o x maior que, tá? É o x menor que. Isso tudo aqui, ó, é o meu inverso, então eu posso escrever, ó, 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual que 2. Pegar a acumulada, que representa, essa região representa todo esse cálculo aqui, ó. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer, ó, P, pois, porque P são as acumuladas de x menor ou igual, e aí eu escrevo 2,2, e ele vai me dar toda essa região aqui, ó. Ctrl R, ó, eu vou pedir um Ctrl R, e ele deu, ó, 67,667,64. Então, se você der o desconto de 1 menos isso, você tem lá os famosos 32, 33%. Ah, professor, eu quero resolver agora a mesma questão, só que considerando que o tempo ele é chuvoso. Então, você vai, ó, você quer calcular a probabilidade de x ser maior ou igual que 3. Vou botar aqui, tentar colocar um dado, que o tempo é não bom. Então, eu vou escrevo 1 menos, para não ir para o infinito, eu vou escrevo probabilidade
de x menor do que 3, dado que o tempo não é bom. Nesse caso aí, ó, a mesma coisa que você escrever, porque é discreto, tá? É a mesma coisa que você escrever x menor ou igual que 2, porque não existe ponto 2,5 nem 2,9 entre 2 e 3. Ou é 2 ou ele é 3. Então, se ele é menor do que 3, ele vai ser menor ou igual que 2. E aí eu escrevo, ó, P, pois, 2, lambda 1, porque é o tempo que não é bom. Ctrl R está aqui, ó, 91, 96. Veja que a precisão é muito maior. Ah, mas aqui faltou 1 menos. Não tem problema, é só botar 1 menos, Ctrl R. Aqui, ó, 0,08, tá? Então, se você quiser fazer aquela mesma conta, então você bota 0,7 por tempo ruim, faz 1 menos P, pois, de 2,2, porque é o fator fixo, mais 0,3 vezes 1 menos P, pois, do ponto fixo 2 com lambda 1. Então perceba, essa aqui é a região que chove e essa aqui é a região que não chove, tá? Ctrl R, tá aqui, ó, 25,04169%. Tá bom? Então, duas formas para você fazer a mesma questão, sendo que a ideia é a mesma. Você está fazendo na mão e no R. Por isso que existem vídeos chamados questão resolvida na mão e no R. Tá bom? Muito obrigado. Até logo.